Receba agora a palavra de Deus com o pastor Ayrton Fernandes. Salmo 69, versículo 19. Pastor, eu já até decorei esse versículo. Eu sei que tem muitos aí que decoraram, já riscaram na Bíblia, já fizeram bola, já grifaram, já fizeram de tudo. Tem pessoas perdendo a afronta, tem pessoas sendo envergonhadas, e tem pessoas que já entraram, meu irmão, para o lado da confusão, que já não sabem mais o que deve ser feito da vida. Mesmo sabendo, mesmo decorando, mesmo grifando com caneta na sua Bíblia, o que a pessoa às vezes ela se esquece, é que aqui no Salmo 69, 19, diz assim, olha, bem conheces a minha afronta, a minha vergonha e a minha confusão. Até aí eu sei, pastor. E o restante do versículo? Diante de ti estão quem? Todos os meus adversários. E é aí que as pessoas se esquecem, irmãos, certo? Que mesmo sendo afrontadas, mesmo tendo ali a investida maligna, ela se esquece que todos os adversários dela, todos, não existe exceção para nenhum, estão diante dos olhos do Senhor. Às vezes você não sabe quem é o adversário, às vezes você não sabe com que cara que ele vem contra a tua vida, em que área que ele vai te perturbar, mas Deus sabe tudo. Amém, Jesus? E se você está exatamente andando naquele plano, naquele propósito, naquele desejo de Deus para a tua vida, a Bíblia diz que os teus inimigos tornar-se-ão em inimigos do Senhor. Os teus adversários passam a ser adversários do Senhor Deus. Amém, Jesus? Volta a sua Bíblia, lá no livro do Gênesis, no capítulo de número 41, no versículo começando no 38, Gênesis 41, 38. Aqui você já conhece a história desse homem, o José. Aqui está uma clara demonstração de um ser humano que foi afrontado, chegou a ser envergonhado, mas no lugar de ser confundido, meu irmão, ele foi honrado, pelo simples fato dele ter um propósito no coração dele. Passo que eu passar na minha vida, eu não abro mão de Deus. Amém, Jesus? E o José, você sabe, eu não vou entrar no mérito de toda a história, porque precisaria ir mais um mês para pregar. Mas você sabe que os irmãos não gostavam dele, o invejavam, porque o pai o tinha ali, com o maior carinho. Ele foi traído pelos irmãos, ele foi vendido como escravo para uma terra que ele não conhecia, levaram-no para o Egito. Ele foi trabalhar na casa de um cidadão que era um cabeça lá do Egito, mas que tinha uma mulher que era totalmente desorientada. Por causa dessa mulher, houve uma calúnia contra ele, foi jogado numa prisão, ficou ali mais de 10 anos, trancafiado naquele lugar ali, naquele muquifozinho danado. Só que chegou uma hora que Deus disse, agora põe um ponto final nisso, eu vou entrar em ação pela vida dele. O José, ele foi afrontado, o José, ele foi envergonhado, mas o José não foi confundido, ele foi honrado, porque o propósito do coração dele era forte. Eu vou servir a Deus, acabou e pronto. Vamos trazer essa palavra, porque eu quero te dizer para os dias de hoje. Ruim com ele, como é que termina a frase? Bom, pastor, ruim com Deus, não estou dizendo que é ruim com Deus. Eu quero que você entenda que se com Deus
Você já enfrenta o que você enfrenta na tua vida. Sem Deus, talvez nem vivo alguns aqui estariam mais. E o José, ele sabia exatamente disso. Se ele estava sendo invejado, traído, vendido, caluniado do jeito que ele foi, e isso com Deus, sem Deus nem vida mais ele não tinha. Pelo propósito dele ter colocado no coração esse desejo. Não, eu vou servir a Deus. Não interessa se não gostam de mim, se me invejaram, se me jogaram numa cisterna sem água, se me venderam como escravo. Não interessa. Eu vou servir a Deus. Eu já te contei aqui na igreja, e eu falo sempre sobre isso. Eu tenho uma visão fantasiada minha, isso é meu, particular meu. Eu tenho horas que eu estou em casa, ou estou em algum lugar, ou eu estou lendo a Bíblia, ou eu penso na batalha do Davi com Golias. Como é que eu vejo Davi com Golias? É algo fantasiado meu, eu vejo dessa forma, né? Está aqui o Davi, está aqui o Golias, o gigante. O Davi não tinha a mínima chance contra ele, nenhuma, certo? Não, ele pode ter não tinha nenhuma, humanamente falando, nenhuma. Mas era um molequinho extremamente determinado, era um sujeito que observava desde criança a palavra de Deus, certo? E mais, não fugia da raia. Chega lá, todo mundo acovardado, ele disse, bom, então eu vou lá enfrentar o gigante. Bom, mas ele vai te matar, eu vou enfrentar. Não, mas ele é um homem que sozinho destrói exército, eu vou enfrentá-lo. Acabou, se aqui não tem homem, eu vou mostrar para esse incircunciso filisteu que existe um Deus em Israel. Foi a palavra de Davi. E Davi chega aqui, no campo de batalha, ele olha aquele baita gigante, o gigante ainda faz uma ameaça, e diz, olha, você, molequinho danado aí, vem contra mim com pau, com pedra, está pensando que eu sou algum animal? O gigante olha para ele e diz, Davi, o Golias falou para ele, eu vou te matar, eu vou te abrir pelo meio, eu vou colocar todas as tuas vísceras para fora, e eu vou deixar o teu corpo estendido aí, para que os urubus venham te devorar. Qual foi a resposta de Davi? Ele disse, você vem contra mim, com escudo, com arma, com escudeiro, com um monte de coisa, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, e hoje o meu Deus me dará a tua cabeça como recompensa. Meu irmão, e não pensou duas vezes e nem olhou para trás, partiu para cima do gigante, e foi mesmo. E eu imagino, você sabe o que eu imagino? Eu imagino Deus olhando aquilo, o gigante aqui, o garoto aqui sem a mínima condição de vencê-lo fisicamente, e vai. E Deus deve ter olhado e falado, mas vamos ver até onde que ele vai. Chegou um ponto, eu penso dessa maneira, quero deixar isso bem claro, que essa minha visão não está registrada na Bíblia, é minha visão. Eu acredito dessa forma. Amém, Jesus? Chegou um momento que ou Deus ia interferir, ou Davi ia morrer. Ele pega uma pedrinha e lança, uma pedrinha pequena, escolhida lá no ribeiro, lavada, lançou. Eu acredito que Deus, a hora que a pedrinha subiu, Deus só fez assim na pedrinha, ó, vap, deu um tapinha nela, e ela veio bem aqui, ó, nessa parte do gigante, que não era protegida, e ele tombou, meu irmão. Assim eu vejo exatamente a vida do José, irmãos. Quando a pessoa ela é determinada em servir a Deus, ela vai e ela vai. Vai chegar um momento que ou Deus vai interferir, certo? Ou ela vai se arrebentar na vida. Mas se você estiver no caminho de Deus, Ele vai interferir. Ele é seu Senhor, Ele é seu ajudador. Digam graças a Deus. O José foi a mesma forma, certo? Ele revela lá os sonhos e tal, e aquela coisa toda. E o que acontece? Versículo 38. E assim Faraó, e disse Faraó aos seus servos, acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus?
Vamos em parte, irmãos. Quando o faraó teve aquela revelação que o José deu, o faraó reuniu todos os seus servos, todos, e disse: ô pessoal, será que acharíamos um outro igual a esse, em quem habita o Espírito de Deus? Quantas vezes eu já te falei aqui na igreja, irmãos, em relação ao seu bom testemunho? Pastor, eu fui lá e preguei 100.000 vezes para o meu familiar. O que resolveu? Nada. Mas será que o seu familiar vê em você o Espírito de Deus, irmãos? Será que os seus colegas de trabalho veem em você o Espírito de Deus? Como o faraó. Estamos falando de faraó, de um homem que não era temente a Deus, que não servia a Deus, que não estava nem aí com Deus, era um mundano do mais alto nível. Mas ele reconheceu em José o Espírito de Deus. Será que os outros têm reconhecido o Espírito de Deus na sua vida? Você que se diz ser um homem de Deus, uma mulher de Deus? Será que o bom testemunho teu tem ajudado a vida de outras pessoas, irmãos? Hein? O faraó reconheceu, ele perguntou a todos: será que encontraríamos outro ao qual habita o Espírito de Deus, como na vida do José? Depois disse faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Amém, Jesus? Amém, irmãos? Tinha gente ali que não gostava dele. Tinha pessoas, provavelmente, que o detestavam, certo? Ali dentro. Não ia com a fachada dele, nada. O faraó pega todos os servos, coloca o José do lado e diz para todo mundo, diz: olha pessoal, vamos deixar isso bem claro aqui, que entre o José e eu, vai ter ali um espaçozinho, nesse espaço existe um trono. Eu só serei maior do que ele, porque estarei sentado no trono, governando toda a nação, porque depois de mim é o José aqui dentro. Você imagina a ira dos invejosos, como é que foi, onde foi parar aí? Não é verdade? Ele foi envergonhado, irmãos, no começo? Não, aliás, ele foi afrontado no começo? Foi. Ele foi envergonhado, igreja? Foi. Mas ele foi confundido, irmãos? Não, ele foi honrado. Ele foi honrado, certo? Deus, ele pega a maldição e muda ela em... Aonde está escrito, igreja? Gênesis 50, versículo 20. Deus transforma a maldição em bênção na vida de um filho de Deus. Diga graças a Deus. Foi afrontado? Foi. A afronta existe? Ela existe. Ela está aí. Jesus nunca prometeu um mar de rosas para ninguém. O Senhor Jesus sempre disse: no mundo tereis o quê? Você vai ter aflição. Você tem pessoas que não gostam de você, tem gente que tem inveja de você, tem gente que a sua desgraça para ela é alegria, tem pessoas que quanto mais no buraco você tiver, mais ela vai aplaudir. Tem. Vai ter aflições? Vai. Mas tem de bom ânimo. Disse Jesus: eu venci o mundo. E se ele venceu, por esse fato, eu e você que acreditamos no Senhor, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Você crê, meu irmão? Amém. Então diga graças a Deus. Repita comigo: eu sou mais do que vencedor. Porque para filho de Deus, igreja, vencedor é coisa pouca. Amém, Jesus? Ele honrou José. Ele honrou. Certo? Aí ele diz assim, olha, no 40, tu estarás sobre a minha casa, por tua boca se governará todo o meu povo, somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais faraó a José: vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito,
E tirou o faraó o anel da sua mão e pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Amém? Você imagina aqueles que não gostavam, aqueles que se levantaram, aqueles que falavam mal, que são os inimigos que estão diante dos olhos do Senhor. Aqueles, não vou nem falar os da família, que o traíram, que não gostavam dele, que o venderam, certo? Vou falar só do Egito para cá. Aquela turma que detestava, no versículo de número, 43, eles fizeram o que, irmãos? Se ajoelharam. Tiveram que se ajoelhar diante do José. Amém? Os inimigos que estão diante dos olhos do Senhor, lá no Salmo 69, versículo 19, diz que tem afronta, tem a vergonha, tem a confusão, mas que todos os nossos inimigos estão diante dos olhos do Senhor, irmãos. Inimigo, meu irmão, não é para ficar crescendo na sua vida. A afronta, pastor, mas o senhor sabe, está tão difícil. Está difícil o quê, meu irmão? A partir do momento em que você põe um objetivo no teu coração, de ser um homem de Deus, de ser uma mulher de Deus, de verdadeiramente servir a Deus, o que é difícil na tua vida? Hein? Inimigo não é para ficar aí te afrontando, te envergonhando, trazendo confusão na sua vida. Inimigo, meu irmão, é para estar debaixo dos teus pés. Digam graças a Deus. É para você estar sobre eles, é para você governar sobre eles, é para você mandar na vida deles, não para ser mandado por eles. Amém, Jesus? O inimigo, meu irmão, ele tem que se curvar diante de você. E a maioria das vezes é o Filho de Deus que se curva diante do inimigo, irmãos. Ele se curva diante do problema familiar. O Filho de Deus se curva às vezes diante do problema de saúde, né? Chega a um ponto, eu vou me entregar. Vai se entregar? Não, eu não vou me entregar, eu não vou me entregar. O Davi não se entregou, o Sansão não se entregou, o José não se entregou, e tantos outros que não se entregaram. Eu não vou ser um mau exemplo em nome do Senhor Jesus. Se eles não se entregaram, venceram, eu não vou me entregar e vou vencer também em nome do Senhor, porque é o mesmo Deus que servimos. Diga graças a Deus. Mas a pessoa para, e aquela atitude besta que a maioria toma, meu irmão, eu não aguento mais, eu estou sofrendo, né? A vida está brava para o meu lado. Isso aí faz você ser derrotado, ser trucidado, essa é a palavra certa, pelo inferno. A Bíblia diz que Deus honrou aquele homem. Você vê que ele juntou o mantimento, me parece, deixa eu ver se eu acho aqui, olha. Dá uma lida aí no versículo 49 comigo. Assim juntou José muitíssimo trigo, como o quê? Eu não ouvi, igreja. A areia do mar. Como a areia do mar ficou aquilo ali. Você imagina o que é trigo que não tinha naquele lugar? Por que Deus abençoou toda a terra do Egito? Por amor a um filho, né? Imagina o que Deus não faz por você. Por causa de um só, meu irmão. Um só. Só por causa de um que colocou simplesmente um objetivo no coração. Vou servir a Deus. Não interessa se eu vou estar vendido, se eu vou ser escravo, se eu vou estar no poço, se eu vou estar lá no presídio, eu vou servir a Deus. E por causa desse único homem, chamado-se José, Deus abençoa toda a terra do Egito. Agora, você já imaginou, se você colocar esse mesmo propósito no seu coração, o que Deus não pode fazer por você? Hein? Ali só tinha pessoas de Deus, irmão? Sim ou não? Não. Mas os que não eram de Deus foram beneficiados também?
imagina você se você colocar o propósito no seu coração de servir a Deus, o que Deus não faz até por aquele teu familiar que nem a Deus ele não serve. Hein? É só um propósito. O que faz a diferença da confusão para a honra é só um propósito. Vou servir a Deus. Não interessa. Sadraque, Mesaque e Abednego tem que se curvar diante da estátua do Nabucodonosor. Não vão me curvar. Olha, vai tocar lá a trombeta, a hora que tocar todo mundo, Nabucodonosor. E todos fizeram. Sadraque, Mesaque e Abednego ficaram lá assim, moço, parecendo outra estátua, outra múmia paralítica. Aí tem sempre os fofoqueirinhos de plantão, não é verdade? Sai correndo lá, diz, rei, sabe aqueles três que vieram? Pois é, o Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram. Não, traz aqui. Você vem cá, vocês não sabem que tem que se curvar diante da estátua, né, do rei, do grande rei, do Senhor e tal? Falaram aí. Pois é. E sabia que quem não se curva vai para a fornalha? Diz, rei, negócio é o seguinte. Se Deus quiser nos livrar das suas mãos, Ele nos livrará. Se Ele não quiser, eu fui promovido. Mais rápido. Não, mas é verdade. Eu estou simplificando aqui para você entender melhor. Não está isso na Bíblia. Eu estou apenas simplificando para você. É? Diz que a ira do Nabucodonosor, ele acendeu, ele ficou doido. Acenda a fornalha 7 vezes mais do que ela está. Foram lá, acenderam. Então faz o seguinte, está quentinho lá dentro? A temperatura está boa, joga os 3 lá dentro. Jogaram. Tamparam. Esperaram um tempo. Daí a pouco vem o rei, abre a porta aí, deixa eu dar uma olhada. Quando eles abriram a porta, está lá os 3 e mais um, com a aparência do Filho de Deus, o próprio Senhor Jesus, antes da vinda, passeando com eles, lá no meio do fogo, irmãos, lá na boa, tranquilo, beleza, está todo mundo lá, numa tranquilidade. Não estou acreditando que eu estou vendo. Tira eles para fora, tiraram. Dá uma olhada aí no braço, não tem ninguém vermelho, não está ninguém queimado, não arrancou a pele de ninguém. Os pelinhos do braço, está tudo normal. Cheira aí, nem cheiro de fumaça não tinha. Isso não é possível, um negócio desse. E eu aprendi uma vez com o missionário Soares, meu irmão, quem não se curva é quem não se queima. Amém, Jesus? Amém? Amém. Daniel, está proibido de orar. Essa praga de invejoso e formiga existe em qualquer canto, a vida inteira tem essa desova aí, né, irmãos? Do capeta. Porque não é possível isso. Fizeram um decreto lá e pegaram o rei, tinha que ser, e o Daniel nem aí para decreto nem nada. Quem é que decretou? Foi o rei Dario. Segundo a constituição deles lá do Medo e Persas. Tá bom. Foi Deus? Não foi. Então eu não vou seguir. Certo? Que decreto deram contra a sua vida, irmãos? O que falaram de você? Que você está mal? Que você está com doença incurável? Que não tem mais jeito a tua vida? Que você está falido? Que você está acabado? Que você tem tantos dias de vida? Esse decreto veio de Deus, meu irmão? Não, pastor. Pois é, então você não tem que dar ouvidos para aquilo que não é de Deus. O propósito no teu coração é, eu vou servir a Deus. A Bíblia diz que aquele que busca o Senhor, aquele que honra o Senhor, ao seu tempo certo será exaltado por Ele. Diga graças a Deus. Pegaram lá o Daniel, os leões que já eram famintos, né, não eram tratados constantemente, para devorar mesmo, para matar. Pegaram Daniel, jogaram Daniel na cova dos leões. O rei não podia desfazer o decreto dele, porque a palavra do rei falou, acabou. E vai daqui, vai de lá. Chegou no outro dia, pela manhã, o rei vai lá. Daniel, porventura, o Deus que você serve te livrou dos leões? Ele disse, rei, estou aqui
Acho que até o rei deve ter levado um susto danado, irmãos. Estou aqui, Senhor, é o rei. O Deus que eu sirvo achou em mim inocência. Amém, Jesus? Abriram lá, eu acredito, não tem na Bíblia, mas eu acredito, é aquilo que eu te falo, da maneira que eu vejo, quando eu fecho os meus olhos e fico pensando no caso. O Daniel sendo jogado, o anjo já estava lá segurando a boquinha dos leões, né? Acredito que à noite o Daniel juntou o leão lá, deu uma amassada na barriga dele, ainda encostou lá para dar uma dormida, né? O leão de colchãozinho dele lá, o de travesseiro, tranquilo, numa boa, saiu. A Bíblia diz que o rei mandou pegar todos aqueles que se levantaram contra Daniel e jogou. Os que se levantaram, mulher, filho, todo mundo, foi família toda. A Bíblia diz que antes deles baterem ao fundo, já estavam sendo despedaçados. Filho de Deus não é despedaçado, meu irmão. Amém, Jesus? Amém, igreja? O filho de Deus só vai ser despedaçado se ele não enfrentar a afronta, a vergonha e a confusão. Caso contrário, ele continua de pé. E é o mínimo que o Espírito de Deus espera de cada um de nós. O Daniel, aliás, o José está aqui, ó, versículo 40 aí, 43, e fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele, ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito, e disse Faraó a José, eu sou Faraó, porém sem ti, olha isso aqui, porém sem ti, ninguém levantará a mão ao seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de José, Zafenate Paneia, e deu-lhe por mulher Azanete, filha de Potifera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. Amém, Jesus? Esse sacerdote aqui não engolia muito José. Não ia muito com a fachada dele. No finalzinho, sabe o que aconteceu? Sabem ou não? O faraó chegou e disse, vem cá, sacerdote, você vai ser sogro do José, para acabar de encardir mais ainda para o lado dos inimigos, você vai ser sogro do José, entendeu? E mais, hein? E vai ser avô dos filhos do José. E a coisa foi, meu irmão. E é assim que Deus faz com os inimigos que se levantam contra a tua vida. Amém, Jesus? Os reduz exatamente a nada. Mas o que você precisa é ter um propósito firme no teu coração. Eu quero ser uma mulher de Deus. Eu quero ser um homem de Deus. Amém, Jesus? Ah, pastor, mas eu quero e eu tenho a minha casa. Então declare como fez Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga comigo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Faça essa declaração, meu irmão. O que muda exatamente é a determinação que você põe no seu coração. Volta lá onde nós paramos. Aliás, começamos. Salmo 69, versículo 19. Bem conheces a minha afronta, a minha vergonha e a minha confusão. Uma irmã hoje aqui me procurou. Essa irmã, quando eu já estava lá no, acho que 3º ano de faculdade de Direito, ela começou a fazer Direito. Ela se formou. Ela foi prestar OAB. Na segunda fase da OAB, ela foi reprovada. Toda a peça dela estava montada, mas não aceitaram. E ela disse para mim hoje aqui, disse, pastor, eu sabia que estava certo. Eu estudei para isso, eu me preparei para isso. E ela disse, olha, essa campanha, essa pregação que o senhor estava fazendo veio, mas veio na hora certa. Afronta, vergonha e confusão. E eu falei, eu estou sendo afrontado, mas eu não vou ser envergonhado. Ela disse, pastor, eu entrei com recurso. Para quem conhece aqui a OAB, recurso na OAB e nada
nada tem mais valor, certo? É nada, não vira nada, eles não dão nem bola para recurso. Pois acredite se você quiser ou não, o recurso dela foi aceito, foi revista toda a segunda fase dela, ela foi aprovada e ela recebeu a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil, para a glória do nome do Senhor. Filho de Deus não é envergonhado, meu irmão. Filho de Deus não é confundido. Amém, Jesus? O que você tem que fazer é acreditar. Todos os teus inimigos, olha como termina: diante de ti estão todos, o que, irmãos? Os meus adversários. Os meus adversários estão todos diante dos olhos do Senhor Deus. Não escapa um. E até aquele que dá a volta lá por não sei aonde, que quer me pegar pelas costas, Deus está vendo ele, irmãos. E aí vem a declaração do Senhor: nenhum mal te sucederá, e praga alguma chegará à minha tenda, à minha casa e à minha família. Amém, Jesus? Meu irmão, ser de Deus é o que faz a diferença. Olha o exemplo desse garoto, o José. Só olha, não me interessa, não quero saber. Fui vendido, fui traído, fui vendido, fui jogado no poço, me levaram para uma terra longínqua, fui levantar uma calúnia contra mim, aquela mulher doida lá do Potifar, tá certo. Fui tacado na prisão, não tem problema. Não interessa onde eu esteja, eu vou servir a Deus. A pregação da semana passada do Zig, quem veio na parte da manhã aqui, foi exatamente isso. Deus envia os corvos, se não resolver ele manda a viúva, se não resolver ele manda o anjo. Não resolveu? Para todo mundo aí, agora vou eu. Operando Deus, quem impedirá? Eu já te falei que quando eu enfrento adversidades, isso é meu. Eu pego o versículo, eu jogo ele para minha vida pessoal. Isso é meu, tá bom? Eu digo para mim mesmo: Ayrton, fique em paz, porque quando Deus quer, não tem quem não queira. Amém, Jesus? Curva a sua cabeça. Águas que sarão, que curam. Pai, eu tenho a certeza que em cada coração o Senhor falou nesse momento, e em cada vida. E eu tenho a certeza, Deus, que a palavra do Senhor, ela é viva, ela é Jesus. Porque operando o Senhor, quem impedirá? Quando o Senhor quer, meu Deus, quem é adversário para o Senhor? Quem pode enfrentar aquele que é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o grande da geração de Davi, o leão de Judá? Quem pode contra o Senhor, meu Deus? Então, quando chega a hora de ser honrado, não tem quem vai impedir essa honra, meu Deus, na vida deste meu irmão ou desta minha irmã, na vida desta pessoa, meu Deus, que participa comigo desta pregação, na vida destes que estão me assistindo nesse momento. Pai, eu tenho a certeza que falta pouco para esta pessoa ser honrada pelo Senhor. Falta pouco, Espírito Santo, para o Senhor dar a ela, meu Deus, a posição de destaque verdadeiramente que é merecido nessa vida. Falta pouco, meu Deus, para o Senhor reverter essa maldição do inferno em bênçãos do Senhor. Falta pouco, meu Deus, para essa pessoa receber outro diagnóstico: você está curado em o nome do Senhor Jesus. Falta pouco, meu Deus, para que esta pessoa saia definitivamente desse estágio de miséria, de necessidade, para uma vida abundante. Falta pouco, meu Deus, para que essa casa, essa família saia desse sofrimento de briga, de desentendimento, meu Deus, para uma vida de união. Oh Espírito Santo,
Falta pouco para esta pessoa receber a liberdade que tanto ela sonha na vida dela, Jesus. Pai, operando Deus, quem impedirá? Eu digo novamente, meu Deus, operando o Senhor, quem impedirá? Quem impedirá? Quem é, meu Deus, afronta para o Senhor? Quem pode ser maior do que o Senhor? Aonde estão os inimigos do Senhor, Jesus? Não existem, meu Pai, porque ninguém é páreo para o Senhor. Então, meu Deus, venha honrar cada vida, venha honrar cada família, Jesus. Venha honrar cada homem, senhora, jovens, crianças. Venha honrar, meu Deus, esta casa, esse trabalho, essa saúde, esse corpo que é o templo do Senhor. Pai, eu os coloco em tuas mãos, porque eu tenho a certeza, Deus, que a afronta dessa vida, a vergonha, meu Deus, dessa vida e a confusão há de se tornar em honra, para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu os coloco em tuas mãos, e na certeza desta bênção eu te agradeço, para a glória de Deus Pai, em o nome do Senhor Jesus. E que todos digam graças a Deus, e vamos aplaudir ao Senhor bem forte mesmo, a igreja, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Diga graças a Deus. Tá aí, irmãos, agora é você pegar a bênção de Deus na sua vida e verdadeiramente fazer a diferença. Amém? Ser ouvinte só não basta, tem que ser ouvinte e tem que ser praticante da palavra de Deus. No demais, que Deus fale ao teu coração. Diga graças a Deus. A nossa vida conjugal estava assim muito abalada, mas na realidade a gente não era casado, a gente só vivia amaziado, já havia 18 anos, já 17, 18 anos que a gente já estava morando junto, mas sempre assim passando por muitas tribulações, brigas constantes. Eram frequentes, né? Porque até mesmo eu achava que ela não dava muita importância pelo que a gente estava vivendo, né? Eu lembro que quando eu comecei a ver o missionário pela Band, né? E aí eu senti no meu coração de patrocinar, né? E eu comecei a assistir também e gostei. E ele falou, vamos conhecer uma igreja? A gente estava nessa época separado de corpos, né? E resolvemos ir para a igreja. E fomos conhecer a igreja. Gostamos, começamos a congregar, né? Os nossos filhos também, que nós temos 3 filhos, começaram também a congregar lá. Gostaram do ambiente também. Recém-convertidos e sem o total entendimento da palavra, algo inesperado acontece. A nossa vida conjugal assim, o diabo ele agiu na vida financeira e aí nós perdemos casa, né? Nós perdemos o carro e o dinheiro que ganhava era assim colocado num saquetel furado que tudo ia embora. E a nossa vida sentimental ela ficou mais abalada ainda. E nós achamos que não tinha mais jeito de continuar. E como ele não quis sair de casa, eu tomei a decisão de sair. Saí de casa, deixei as crianças com ele, né? E fui morar com a minha irmã. Até que um dia no trabalho, eu conversando com Deus, ele falou assim para mim, você vai patrocinar dessa maneira, que é JM, Reforma e Construção, né? E eu falei assim, Deus, mas como que eu vou patrocinar, né? Algo para mim, para ele, se a gente está separado, a gente não consegue nem conversar, como que eu vou fazer isso, né? Isso é loucura, né? E Deus me mostrou, né? Deus me mostrou o que iria acontecer, né? E eu falei assim, deve ser coisa da minha cabeça, né? Mas eu não resisti, não. Eu resolvi patrocinar. E do jeitinho que Deus falou, eu patrocinei. Os dias foram passando e eu não consegui mais ficar longe dos meus filhos. E aí eu queria voltar para minha casa. Eu fiquei esperando uma resposta de Deus, né? Porque como havia muito contenda, tudo, e algumas pessoas que sabiam dessa situação estavam se intrometendo também, né? E falava algo assim que às vezes depois Deus mostrava, usando o pastor, que não era por ali, né?
usava um missionário na televisão que eu assisto muito, né? Então mostrava que não era dessa forma, né? Não é assim que Deus trabalha. Ambos frequentam a mesma igreja, mas assistiam ao culto longe um do outro. Até que um dia... Eu me recordo até hoje, eu nunca me esqueço. Ela chegou, ela passou por mim, me cumprimentou, foi até a frente, voltou, deu a volta e veio e sentou do meu lado aquele dia. Foi onde eu vi que foi uma confirmação de Deus. E aí Deus começou a trabalhar nas nossas vidas. E a gente fomos indo, marcamos o casamento, tudo, né? E hoje eu só tenho a agradecer a Deus mesmo. E quando foi no dia 24 de setembro, né, de 2011, para honra e glória do Senhor, nós nos casamos com tudo aquilo que uma noiva quer, que é o que eu queria, né? Foi muito abençoado por Deus. A nossa vida financeira hoje tem crescido a cada dia. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. E o nome da senhora, qual é? Bandeira Verde. Sandra. A senhora mora onde? Eu moro na Vila Curuçá. E qual foi a do sua pastor vitória? Marcelo. Eu já contei uma benção aqui, mas Deus tem me incomodado para contar essa benção, né? Primeiro eu quero agradecer os associados, né? De 97, porque foi através da televisão, né? Que eu fui curada, né? E Jesus me resgatou. Eu passei 3 anos em cima da cama, de 97 até 2000. Eu engatinhava para ir até o banheiro, tinha depressão, síndrome do pânico, né? Não saía de casa mais para nada. Meu filho de 7 anos que cuidava de mim, né? Enquanto o pai trabalhava. E um dia eu liguei a televisão, né? O missionário estava lá falando, orando. Aí você estava louvando. E aí depois ele fez uma oração e falou: você que está em casa aí, você está engatinhando igual um bicho por dentro de casa para ir até. E a senhora estava nessa situação? Eu estava nessa situação. Eu não comia, dormia sentada. E aí ele falou: se você tiver coragem de levantar, eu não podia levantar sozinha, né? E eu estava sozinha naquela hora. Eu falei: meu Deus, como que eu vou levantar? Aí eu me esforcei, engatei na cama e botei a mão na televisão. E ele falou: levanta e fecha os olhos. Não tenha medo de fechar os olhos, porque eu não fechava os olhos, né? E quando eu fechei os olhos, eu senti a presença de Deus. E ele fez oração. E daquele dia em diante, quando meu marido chegou do serviço, eu já tinha tomado banho, já tinha feito janta, limpado a minha casa. E no domingo, foi numa quarta-feira, aí eu falei com meu esposo o que tinha acontecido, aí ele falou: no domingo nós vamos nessa igreja. E desde esse dia nós aceitamos Jesus, eu me batizei ele. E até hoje eu estou firme, porque Amém. Deus me libertou, e eu creio que através do associado, né? Eu glorifico a Deus pela vida dessas pessoas, e Deus me chamou para o associado também, porque tem outras vidas igual a mim, né? Passando a mesma coisa e necessita. E hoje é só alegria, né? E hoje é só alegria, porque Deus me curou e me libertou deste mal. É só vitória. Glorificado seja Deus. Vamos aplaudir a Jesus. Amém. Deus abençoe a senhora. O seu nome? Maria Luísa. Maria Luísa, fala pra gente a benção. Sim, pastor, olha, eu indo num médico, ortopedista, reumatologista, foi constatado que não tinha mais cartilagem no meu joelho, desgaste. E aí eu fiquei 20 anos que eu sou evangélica, eu fiquei em casa. Sim. Né? Eu ouvindo pelo rádio vocês, né? Daí eu comecei a vir, levantou, teve uma confusão com meu neto, eu associei ele. Sim. Para a honra e glória do Senhor, passou no Senai, está estudando, está trabalhando. Só ainda não voltou para a casa do Senhor. Sim. E eu percebi agora que eu não estou mancando, eu estou quase correndo. Que coisa bonita. Então, na verdade, houve um desgaste. Vou correr na São Silvestre, viu? Houve um desgaste nos seus joelhos, é isso? Na cartilagem. E aí você já estava constatado. Desgaste. Você não andava bem, com dificuldade. Não, de muleta e mancando. Você andava de muleta, minha irmã? Eu pego 3 condução, pastor, para vir aqui. Que coisa, impressionante, verdade, pessoal. Eu saio 10 e 15. Levanto de manhã, ó. Então, no comecinho, a senhora ficava com a muletinha lá, mancando, se apoiando e mancando. Aquela dor terrível. Aí agora eu não faço... Aí eu falo: glória a Deus, aleluia. Aí largou a muleta, já está se preparando para correr aí. Eu falei: aqui, nojento, você vai ficar aí, ó. Amém. Eu não andei para andar escorada, não. Eu sou princesa do Senhor. Glória a Deus. Né? Tá livre completamente. Tá livre. Olha que coisa linda. Pode aplaudir a Jesus, que Ele merece. O seu nome? Pastor Fabiana.
A semana passada eu dei o nome de 2 pessoas para o senhor dar para o pastor Jaime. Sim. E essa criança, ela vivia só no UTI com leucemia no sangue. Já estava fazendo 1 ano que essa criança estava de casa para o hospital, de casa para o hospital. E agora, graças a Deus, ela já teve alta. Já teve alta. Já está em Qual casa. o nome da senhora mesmo? Maria Rosa. Dona Maria Rosa. Você Isso. entregou aquele pedido E para o pastor Jaime em oração e já deu tudo certo. E a outra foi a união da minha neta com o marido. Que ele tinha arrumado uma mulher e estava separado da minha neta e, graças a Deus, uniu os dois. Então a senhora veio aqui e clamou pela vida da sua neta. Pediu ajuda para os pastores e entreguei o nome para o pastor Jaime orar. Ficou na fé. Pela fé, Deus trouxe a vitória. Deus fez a vitória. Já uniu o casamento da sua neta. Já, graças a Deus. Deus é tremendo. Vamos aplaudir a Jesus, que Ele faz mesmo.